Eu preparei hoje aqui um texto, e esse texto aqui é muito bom, porque vai fazer com que a gente tenha um entendimento muito bacana de uma vida prática. E tem coisas, irmãos, eu vou falar para você, que são verdades práticas para a nossa vida, e tem coisas que não são. Por exemplo, nos Estados Unidos ninguém mede centímetro, não, é em polegada. Ninguém vai medir em metros, eles medem em jardas, é assim, não é? Nos Estados Unidos. Na Babilônia Antiga, o pessoal media em côvados. Irmão, cá entre nós, isso aí pra gente não serve pra nada. Só que a vida cristã, antes de tudo, ela é uma vida prática. Por quê? Porque nós somos a carta que o mundo lê. Nós somos a carta que o mundo observa. As pessoas, elas estão muito mais preocupadas com aquilo que nós fazemos do que com aquilo que nós falamos. O nosso falar muitas vezes causa edificação e causa escândalo. Muitas pessoas são edificadas com as nossas falas. Mas também muitas pessoas se escandalizam com as nossas falas. Mas o que de fato promove uma convicção pessoal nas pessoas que nos assistem é o nosso testemunho. Sim ou não? Se eu falar para você, de tudo que eu fiz que marcou a vida de alguém, poucas vezes foi palavras, muitas vezes foi aquilo que eu fiz. O pastor fez isso por mim, fez isso por aqui, enfim. Aquilo que eu faço fala muito mais do que aquilo que eu digo. Então muito pouco importa aquilo que eu falo, o que mais importa mesmo dentro de um quadro de prioridade é aquilo que eu faço. E a vida cristã, ela é uma vida prática. É uma vida que nós fazemos de uma forma diferente, nós vivemos de uma forma diferente. E uma das coisas que nós ouvimos, eu já falei isso aqui, mas como a irmã Roseli está aqui pela primeira vez, eu vou dizer de novo. Uma das coisas que nós ouvimos, a primeira coisa quando nós vamos convidar as pessoas para poder conhecer a nossa igreja. Pastor, com que roupa que eu vou na sua igreja? É assim ou não é? Pastor, na sua igreja pode fazer isso? Na sua igreja pode fazer aquilo? Então, você percebe que está no inconsciente coletivo, na mente de muitas pessoas, que a nossa fé, ela se deduz e se reduz àquilo que nós podemos ou não podemos fazer. Sendo que a fé cristã não é assim que funciona. A fé cristã se resume em um ato único ocorrido na cruz do Calvário que modificou de uma forma radical e literal a forma em que nós vivemos hoje. Porque é um rompimento de consciência. Nós vivemos agora de uma outra forma, não presos a legalidades, mas nós vivemos livremente. Eu estava conversando com o pastor, eu vou falar aqui para vocês, ele se chama James, pastor que parecia mesmo assim de outro país, mas era brasileiro, obviamente, e a gente estava conversando, e eu falei assim, olha, eu creio, pastor, em uma liberdade absoluta, onde as pessoas escolhem com o coração aberto, sem nenhum tipo de pressão e opressão, servirem a Deus. Ele falou assim, tá, mas se você levar essa liberdade ao grau máximo dela, por que as pessoas elas vão congregar? Eu peguei e falei assim, pastor, é o oposto. Elas vão congregar da forma certa. Porque o fato delas poderem ir embora quando elas quiserem é o que dá sentido no permanecer. Fala a verdade, irmão. Se você apanha todas as vezes que você quer ir embora, não faz sentido você comemorar anos de casamento. Sim ou não? Se sua mulher, quando ela quis ir embora, você bateu nela e fez ela ficar em casa, você não tem o que comemorar. Jesus falou assim, ó, vocês são livres para escolher. E o fato de escolhermos o nosso Deus é o que dá sentido à nossa escolha. Então, na comunidade, nós somos vistos como as pessoas que têm muitas regras. E de fato nós temos regras, só que essas regras são muito mais pessoais e regionais que bíblicas. Por exemplo, na Bíblia Sagrada, é pecado, por exemplo, cortar o cabelo? O que você acha? Não, pelo amor de Deus, irmão. A Bíblia fala assim em Corinto, que a mulher que tosquiar o cabelo, que ela raspe tudo de uma vez, porque isso é melhor do que tosquiar. Aí você fala assim, mas tosquiar é cortar? Não, tosquiar é cortar rente ao couro. As mulheres de Corinto cortavam rente ao couro, e isso era o objeto de sedução que elas tinham sobre os homens que estavam na cidade de Corinto. Então Paulo faz essa recomendação. Você pode ver que não tem recomendação para lugar nenhum. Aí nós do Brasil, país tropical, queremos seguir essa prática, sendo que não é para os nossos dias e para os nossos tempos. Então,
não é uma vida de regras que nos pauta, mas é uma vida pessoal. Não é uma verdade escrita que nos move, porque Cristo, ele não é apenas um texto. Nosso Jesus, ele é uma pessoa. Sim ou não? Ele é uma pessoa. Então, pelo fato de ser uma pessoa, a nossa verdade não é textual. A nossa verdade, ela é encarnada. Ela tem furos nas mãos, a nossa verdade. Ela tem furos nos pés. A nossa verdade carrega no seu corpo as marcas de uma oferta em amor e sacrifício. Não foi isso que ele disse? Tomé, toca aqui, Tomé. Então a verdade, ela é tocada por nós. E tudo aquilo que flui da verdade é verdade também. Então o texto que eu quero ler com vocês, fazendo essa mescla de lei e graça, uma antiga vida e uma nova vida, está em Romanos capítulo 8. Se você puder abrir aí Romanos 8, tem duas versões. Eu vou ler, vai ser uma leitura um pouquinho extensa, mas eu acho que vai ser bacana. Eu quero acabar antes das 9, e eu vou ler com vocês, eu vou ler na versão a mensagem, que vai ficar ainda mais fácil o entendimento. A versão a mensagem, que diz assim o texto: com a chegada de Jesus, o Messias, o dilema fatal foi resolvido. Os que estão em Cristo não precisam mais viver em uma nuvem escura e depressiva. O novo poder está atuando. O Espírito da vida em Cristo, como um vento forte, limpou totalmente o ar, libertando vocês de uma tirania brutal nas mãos do pecado e da morte. Deus acertou em cheio quando enviou seu Filho. Não tratou do problema como algo distante e sem importância. Em seu Filho, Jesus, assumiu pessoalmente a condição humana. Entrou na confusão da humanidade que vive em conflito para consertar as coisas de uma vez por todas. O código da lei, enfraquecido pela natureza humana fragmentada, jamais poderia ter feito isso. A lei acabou sendo usada como paliativo para o pecado, nunca para a cura completa. E agora, o que o código da lei pede, mas não conseguiríamos cumprir por nós mesmos, é que, em vez de redobrar nossos esforços, simplesmente aceitemos o que o Espírito está fazendo em nós. Bom, vamos parar por aqui e vamos para a explicação. O que a lei produziu em toda a sua vida útil? Morte. Isso é o fato. Porque a lei fala assim, ó, não matarás, não assassinarás, né? Não terás outros deuses além de ti. Você não vai fazer isso. Você não vai cobiçar a mulher do próximo. Você não vai, enfim, isso. Quando nós observamos, nós vemos uma descrição daquilo que é perfeito. Só que o problema da lei nunca foi a lei em si. O problema era de quem estava querendo praticar a lei. Eram os indivíduos imperfeitos que queriam fazer a lei acontecer. E é impossível isso, meu irmão. Só que para as pessoas que viviam no antigo regime, não havia essa aceitação. Eles queriam cumprir a lei, e aqueles homens que não cumpriam a lei, abre aspas, como aqueles homens que exigiam que eles cumprissem também não cumpriam, eles eram esculachados no meio da comunidade. O que aconteceu, eu preguei sobre isso semana passada, uma mulher foi apanhada em adultério, e eles querendo fazer com que Jesus fosse colocado na parede. A Bíblia diz que eles chegaram e falaram assim: mestre, a lei de Moisés ordena que nós a apedrejemos. E você o que diz? Isso é incrível, não é verdade? Porque a lei de Moisés fala a respeito de um relacionamento puro, onde os defeitos desse relacionamento, no caso, um defeito grave seria o adultério, deveria ser penalizado com a morte. Excelente. É o que a lei exige. Só que quem tem moral para executar? Quem é a pessoa que não tem pecados para colocar a mão na pedra e executar o pecador? A resposta é ninguém. Jesus, ele não apenas livra uma mulher apanhada em adultério, não dá a ela uma segunda oportunidade. O que Jesus faz?
além disso, é expor toda a hipocrisia de um povo que se achava acima de outros. E a lei, ela coloca todo mundo no mesmo nível. Qual é o nível, pastor? Estamos necessitados de alguém que possa nos salvar, porque o nosso próprio esforço, ele é insuficiente. Tá claro até aqui, né? Estão entendendo, né? Até aqui tá tranquilo, né? Beleza, então. Então, a Bíblia fala assim, que essa resolução, ela não ocorreu em fatias, de uma forma parcelada. Essa resolução, esse resolver desse dilema, não ocorre a prestação de uma só vez. A Bíblia diz que Jesus resolve. E nós, ao invés de redobrar os nossos esforços para esforçados fracassarmos, nós simplesmente vamos aceitar o que o Espírito Santo está fazendo em nós. Isso aqui é engraçado, né? Mesmo com defeitos e falhas, com erros, o Espírito ainda em nós trabalha para que venhamos nos tornar seres humanos melhores todos os dias. Isso é maravilhoso, não é, irmão? Isso é um benefício que só a nossa fé tem, cara. O puro trabalhando no impuro, não sendo contaminado pela impureza do impuro, pelo contrário, purificando aquele que é impuro. Olha que maravilha. Isso é maravilhoso, né? Bom, versículo 5 diz assim: os que pensam que podem fazê-lo por si mesmo terminam obcecados por medir a sua força moral, mas sem resultados na vida real. Os que confiam na ação de Deus descobrem que o Espírito de Deus está neles, vivendo e respirando Deus. Fica obcecado consigo mesmo nessa questão. Ficar obcecado consigo mesmo nessa questão é entrar no beco sem saída. Quem olha para Deus é levado para o campo aberto, a uma vida livre, espaçosa. Direcionar o foco para si mesmo é o oposto de se concentrar em Deus. Quando qualquer pessoa absorvida em si mesmo passa a ignorar a Deus e acaba pensando mais nela do que em Deus, ignora quem Deus é e o que Ele está fazendo. E Deus não gosta de ser ignorado. Isso aqui é muito bom. Qual que é o pensamento de toda pessoa legalista, meu irmão? Eu preciso cumprir a lei hoje. Eu gosto de uma sátira, vou contar para vocês aqui. Uma vez, um pastor evangélico, um rabino e um ateu estavam acampando no mesmo lugar. Acho que eu já contei essa história aqui para vocês, mas eu vou contar de novo. Estavam acampando no mesmo lugar, e você sabe, né? 3 crenças diferentes. Chegou um tempo em que eles tiveram um contato, e o ateu conseguiu convencer, cara. Eu não sei como, mas na sátira deu certo, né? O ateu conseguiu convencer o rabino e o pastor que Deus não existia. Olha só que loucura. Aí, de manhã cedo, eles foram dormir, né? Aí, de manhã cedo, eles levantaram e eles perceberam o rabino fazendo as suas preces. E o ateu chegou no rabino e falou assim: ô rabino, ontem o senhor não concordou comigo que Deus não existia? E hoje você está aqui de manhã cedo fazendo as suas preces? Aí o rabino falou assim: mas o que Deus tem a ver com isso? As preces que eu faço faz parte do meu código de vida. Então ele fazia e exercia esse apego e esse zelo, não observando a Deus a priori, mas tentando se tornar um ser humano moralmente elevado. E qual é a eficácia disso? Nenhuma. Porque se você peca de acordo com a lei, você se torna impuro. E se você é impuro, você é como qualquer impuro, mesmo você se esforçando para não ser assim. Então, com Jesus, isso acaba. Porque agora o Espírito Santo de Deus está em nós, nos purificando cada vez mais, transbordando a nossa vida, fazendo com que nós não venhamos olhar para o quão esforçados somos quando acertamos, mas olhar para aquele que nos ama para além dos nossos defeitos. Olha que maravilha. Isso é muito lindo, né, cara? Fala a verdade. Isso é muito bonito, né? Isso aqui é maravilhoso. Então, quando eu sou um indivíduo tão focado em acertar, que eu não olho mais para nada, nada mais me importa, eu sou obcecado em acertar, eu quero acertar sempre. Eu não quero ser o indivíduo que jejua menos, eu quero ser o cara que jejua mais. Eu quero ser o maior dizimista.
eu quero ser o maior ofertante, eu quero ser o maior empresário. Irmão, você percebe que é só o seu eu que está trabalhando em cima disso? E onde é que Deus entra nessa situação? Quer ver uma coisa? Chegar na igreja lá e pergunta, fala aí um versículo, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará, certo? O Senhor é pastor de quem? De mim, certo? Fala outro versículo aí, 1000 cairão ao meu lado, 10.000 à minha direita e eu não serei atingido. Quem é o único vivo dos 11.000? Eu. Outro versículo aí que você vai ler. Lâmpada para os meus pés e a sua palavra e luz para os meus caminhos. Quem é que está caminhando em uma rua iluminada? Eu. E onde é que Deus entra nisso? Quando é que nós removemos o nosso ser do lugar de honra que não é nosso e devolvemos isso ao nosso Criador? O que é que Paulo falou assim? Eu não vou me gloriar naquilo que eu sou bom não, velho. Eu vou me gloriar nas minhas fraquezas, para que o poder de Deus seja exposto através de mim. Certo? Paulo, você curou um homem que caiu chamado Eutico, você ressuscitou. Não, cara, Eutico tá dormindo. A glória não é minha, não, a glória é de Deus, cara. Paulo, você fez coisas extraordinárias. Não, eu não fiz nada não, quem fez foi Deus. Eu apenas coloquei a mão e fiz uma oração. O poder que agiu para além das minhas mãos é Deus. Olha para Deus quando isso está acontecendo. Não é para o pastor, não. O pastor é apenas um instrumento. Quando você vai para um concerto e você vê uma grande orquestra, você não fala, nossa, que violino mais lindo do mundo. Você fica admirado pela capacidade do músico em tocar o instrumento. Mais importante do que um instrumento é quem o manuseia. Muito perna de pau pode tocar horrivelmente excelentes instrumentos, mas pessoas excelentes podem fazer uma excelente música de péssimos instrumentos. É assim ou não é, Marinho? Fala a verdade. Você pode pegar o violão mais caro do mundo, meu irmão, e você não toca tão bem. Mas o melhor violeiro do mundo pega uma viola ali, meio que mequetrefe, ele faz um som que todo mundo fica de boca aberta. Mais importante que o instrumento é aquele que toca o instrumento. Então que as nossas ações mirem para Deus. Hoje eu falei lá pro irmão lá, né? A irmã falou assim, pastor, o senhor orou? A aposentadoria da minha mãe estava embargada. Tá, eu só orei, cara. Eu não fiz isso. Não sou eu que faço. Não peça para me repetir isso que eu não sei fazer. Eu não sei nem fazer a primeira vez, pô. Não peça para me repetir. Quem fez é Deus que faz. Ele que faz essas coisas. Então assim, particularmente, eu tenho que aceitar essa realidade. E eu vou falar para você, irmão, de verdade. Nós somos seduzidos nisso, viu? Diga-se de passagem. Quando o primeiro paralítico andar, quando você fizer uma oração, não deixe subir pro seu coração, não, porque você vai se achar o homem da cocada preta, cara. Bom, vocês estão conseguindo me ouvir aí? Não tá cortando, não, né? Tá tudo certo, né? Tá tudo bem, né? Eu tô um pouquinho, irmão. Às vezes dá uma cortada assim. Ah, tá bom, mas tá conseguindo entender, né? O que eu estou dizendo, né? Bom, vamos lá. Do 9 ao 11 diz assim: mas se o próprio Deus está em vocês, dificilmente irão pensar mais em vocês mesmos do que nele. Quem não recebeu esse Deus invisível, mas plenamente presente, o Espírito de Cristo, não saberá do que estamos falando. Mas vocês que o receberam e eu tenho habitado em vocês, mesmo que ainda experimentem as limitações do pecado, experimentam a vida de acordo com Deus. Não há dúvida de que se o Deus vivo e presente que ressuscitou Jesus dentre os mortos atua na vida de vocês, ele fará em vocês o mesmo que fez em Jesus. Ele os trará vivos para si. Quando Deus vive e respira em vocês, e ele o faz como o fez em Jesus, vocês são libertos daquela vida morta, com o seu espírito vivendo em vocês, o corpo de vocês será tão cheio de vida quanto
o de Cristo. Isso aqui é bom, eu quero frisar com vocês isso aqui, tá bom? Mas se o próprio Espírito de Deus está em vocês, dificilmente irão pensar mais em vocês do que em Deus. Eu vou falar pra você uma coisa, conhece alguém assim ou não? Que pensa só nele, só. Hã? Eu sou o pedestal da integridade máxima, ninguém está para além de mim. Não, irmão. Não é assim não. Deixa eu só fazer o negócio aqui rapidinho para ver se melhora. Voltei aqui. Tá tudo certo aí? Tá conseguindo me ouvir? Alô? Gente? Agora sim. Agora sim melhorou, irmão? Beleza, então. Eu desativei aqui e ativei a internet de novo. Então vamos lá. Voltando aqui no que eu disse. Olha só o que o versículo 9 fala. Mas se o próprio Deus está em vocês, dificilmente irão pensar mais em vocês mesmos do que nele. Conhece alguém assim ou não? Que pensa demais nele, cara? Se não for por mim, pela minha cancela, você não entra aqui no paraíso. Não, irmão, pelo amor de Deus. O Espírito de Deus está para além disso. Versículo 14, do 12 ao 14, diz assim. Acho que tá travando, cara. Eu não sei o que tá acontecendo, tá travando aqui. A internet tá boa, só que tá ruim ao mesmo tempo. Como é que pode, né? Eu vou sair e vou entrar de novo. Voltei. Eu desliguei e liguei de novo. Agora tá fácil de entender ou não? No começo tava tranquilo, né, irmão? Não sei o que aconteceu que ficou ruim, cara. Tava bom, tava tranquilo. Agora? É? Agora tá bom. Ah, beleza, então vamos lá. Então, eu tinha dito, vou dizer de novo, eu acho que não, vocês não ouviram. Mas se o próprio Deus está em vocês, dificilmente irão pensar mais em vocês mesmos do que nele. É como se o Paulo estivesse falando assim, pessoa que pensa muito em si, sabe? Eu sou o bambambam, se não for pela minha cancela, você não entra no paraíso. Esse tipo de pessoa é reprovável, cara, tem um pouco de Deus nele, essa é a verdade. Versículo 12 diz assim, até o 14. Vocês não perceberam, ou melhor, vocês não percebem que não devemos 1 centavo à vida velha, na qual a pessoa tem de fazer tudo por si? Não há nada nessa vida para nós, nada mesmo. O melhor é dar a ela um enterro definitivo e se engajar na nova vida. O Espírito de Deus nos chama. Há muito o que fazer e lugares para conhecer. Eu não sei você, mas você conhece alguém assim? Eu conheço muita gente assim, cara. Que, cara, ele não consegue de forma alguma se engajar na nova vida que Deus deu para ele, cara. Ele é preso ao passado. Conhece alguém assim ou não? Ah, eu não posso ser feliz porque eu era um bandido. Pois é, meu filho, essa vida acabou, cara. Você tá entendendo, não? Eu era como é que é? Falei, eu era um mentiroso. Pois é, você parou de mentir, agora você fala a verdade. Essa vida acabou. Você não deve 1 centavo pra essa vida aí. Aceita. Se esforce ao máximo para aceitar que a nova realidade que Deus liberou para sua vida implica em uma vida livre do passado. Como diz o pastor, não me procure mais no meu passado, eu não estou mais lá. Entende? Eu não estou mais no meu passado. Mas eu lembro de você, Paulo, você é no perseguidor de cristãos. Pois é, esse Paulo não existe mais. É o próprio Paulo que escreve, as coisas velhas se passaram e tudo se fez novo.
Então, Paulo está dizendo, o Espírito de Deus está nos chamando para uma vida cheia de lugares para conhecer. Irmão, o que Paulo está dizendo é o seguinte, em outras palavras, dá para ser feliz e ser crente ao mesmo tempo. Dá para ser livre dessas amarras aí. Eu conheço pessoas que quando começam a se sentir feliz demais, já começam a pedir perdão para Deus, cara. Deus me perdoa, pai. Eu tô muito contente. Eu preciso sofrer. Irmão, se liga, irmão. Pelo amor de Deus, cara. Você não deve mais nada pro seu passado, não. Seja feliz. Do 15 ao 17. Já estou encerrando, viu, irmãos? Eu vou fazer só a metade. Semana que vem eu faço a outra metade. Do 15 ao 17, diz assim: a vida da ressurreição que vocês receberam de Deus não é vazia. Nela há uma constante expectativa de aventura, que sempre pergunta para Deus: e agora, Pai, o que vamos fazer? Como as crianças fazem. O Espírito de Deus entra em contato com o nosso espírito e confirma a nossa identidade. Sabemos quem é Ele, sabemos quem somos, Pai e filhos. Sabemos também que vamos receber o que está por vir, uma herança inacreditável. Iremos passar pelo que Cristo passou se enfrentarmos momentos difíceis como Ele. Então é certo que com Ele passaremos momentos também inesquecíveis. Vou falar para você uma coisa. O Espírito testifica no seu coração, irmã Roseli. Você é salva. E o seu Espírito responde: obrigado por me salvar. É o pastor que escolhe isso? Não. É por isso, Deus, eu vou falar para você, Deus me deu muitas coisas, como pastor, né? Deus me deu muitas coisas. Me deu a capacidade de transmitir verdades eternas, mas o que Deus não me deu foi o radar de entender se você é crente ou não. Eu não consigo fazer isso. É o Espírito Santo que, através do convencimento que Ele faz no seu espírito, Ele chega e fala assim para você: você é minha. Eu comprei você a um alto preço. Entre o grupo de salvos, você, Joana Dark e irmã Antônia, está acolhido, está contemplado nesse grande número. Você está contemplado. Aí o seu espírito responde: obrigado por me receber. Olha que maravilha. É isso que nós estamos falando. Do 18 ao 21, aí eu já encerro já. Diz assim: não penso que seja possível uma só comparação entre os tempos difíceis de hoje e os bons que virão. O mundo criado quase não contém. O mundo criado quase não se contém, esperando pelo que vem a seguir. Tudo na criação sofre restrições. Deus a controla até que todas as criaturas estejam prontas e possam ser libertadas para os tempos gloriosos que virão. Enquanto isso, a alegria aumenta com a expectativa. Eu encerro aqui. Isso aqui é muito bom, cara. Isso aqui é muito bom por quê? Porque a nossa vida, ela cria expectativas. Uma das pessoas que conversou comigo, né? Falou, acho que foi até minha sogra aqui que falou comigo, falou assim: pastor Igor, o que vai acontecer depois do arrebatamento? Aí eu falei assim: tem mais 1000 anos de história para acontecer depois do arrebatamento, só 1000. Tem muita coisa para você viver ainda depois do arrebatamento. Mas 1000 anos, cara, o mundo não acaba. Quando Jesus volta, não. Uma nova realidade é instaurada no nosso meio. Então, por que é que muitas vezes nós ficamos sem expectativas, sendo que Deus, o nosso Criador, nos dá essa imensidão de promessas? Aquilo que virá é muito superior às tribulações que nós estamos vivendo agora. Eu vou fazer uma pergunta. Será que no nosso meio aqui, tá? Estamos aqui a irmã Joana e a irmã Antônia no mesmo link, Marinho e Luciana no mesmo link, irmão Zeli, Deise, eu aqui. Será que nós já passamos por tribulações? Óbvio que já. Mas essas tribulações que nós estamos passando, que nós julgávamos que não haveria nenhum tipo de resposta, nenhum tipo de escape, nenhum tipo de saída, não se comparam àquilo que nós receberemos de Deus. Olha que maravilha. Isso aí é muito bonito, né? Fala a verdade, irmão. A gente muitas vezes olha para uma Ferrari e fala assim: que Ferrari maravilhosa. Aí a Bíblia fala assim: olha, vocês aí vão voar em lugares extraordinários.
O seu corpo vai ser glorificado, as limitações do ser humano serão removidas. Aí você fala, poxa, cara, eu quero andar no sol. Olha só, que Ferrari que faz isso, meu irmão Maria? Fala a verdade. Eu quero andar nos anéis de Saturno. Que carro que faz isso? Nenhum carro faz isso, cara. Eu quero descobrir o que tem na borda do universo. Irmão, nada faz isso. Então aquilo que nós estamos recebendo de Deus como promessa não se compara, de forma alguma, com a realidade que nós estamos vivendo no tempo presente. O tempo presente não significa quase nada, porque nós estamos na expectativa de uma realidade superior. Amém por isso? Amém, né? Tá bom por hoje já? Eu ensinei 21 versículos, cara. Bastante coisa, irmão. Fala a verdade. Pastor, na onde que você leu? Eu li Romanos 8 até o 21. Romanos 8, do versículo 1 até o versículo 21. Às 21. Isso. Marcando aqui. Isso. Sexta-feira que vem, eu vou do 22 Ah, tá. Eu. até o 30. Aí eu encerro. Tá bom? É bonito, né, irmão? Esse contraste, né? De viver pela graça e viver pela lei é bem diferente uma coisa da outra, né, cara? Fala a verdade. É muito bonito, né?